cada lance com sua magia. É quem joga diferente, ele é o maior e transforma o futebol em doce poesia. A bola louca, apaixonada pelo nosso herói, faz tudo que ele pede, fica tão bonito. É um caso de amor que nunca se destrói, e a torcida reconhece e vibra com um grito. Meu nome é Pedro, mas todo mundo me chama de Picolé. Ele é o nosso rei. Meu nome é José Nick de Oliveira, mas sempre fui chamado de Zé Torcedor. Adoro futebol, carrego minha bola para todos os cantos. Nunca se esquece, nem se esquecerá. E a criança sonha ser igual a ele um dia. Sonha ser. Meu time é aquele que joga bonito, que encanta os torcedores e transforma o futebol em arte. Nunca vi o Brasil ser campeão do mundo, mas minha maior alegria é ver o Brasil jogar. E cada gol, cada jogada que você lembrar, tá marcado, ele é o carinho. Sou apaixonado pelo futebol, a minha eterna razão de viver. Ele é o nosso rei. Ele é o craque, ele é o... Tá procurando a bola, moleque? Caraca, você é o Zé Torcedor? Ah, você também tá sabendo disso? Todo mundo sabe disso. Ah, Mas por que eles estão te chamando de Zé Torcedor? Tu quer saber da história? Você tem um tempinho aí? Sim, claro. Então venha comigo. É um artista, é um mito, é um jogador e eterniza cada lance com sua magia. Com sua magia. Naquela época, eu, meus irmãos, primos, todo mundo, futebol no Brasil tá no sangue. Mas nós éramos muito pobres. Meus pais não tinham dinheiro para comprar uma bola. Aí nós inventamos, criamos a famosa bola de pano. De pano? É, de meia. Como é que vocês iam jogar com uma bola de meia? Pegava uma porção de meia e ia enfiando uma dentro da outra até ela virar uma bola. E funcionava? Muito bem. Oi, Picolé, entre. Por favor, fique à vontade. Picolé, você gosta de futebol, Picolé? Eu gosto de jogar uma bola com meus amigos, mas prefiro ver o Brasil jogar. Nunca vi o Brasil ser campeão do mundo. Você já viu? Você nem imagina, já vi 5 Copas do 5 Mundo. vezes. A primeira em 58. Mas como era naquela época? Faça favor, Picolé, pega aquele negócio ali. Ai, isso me dá até emoção. Muito obrigado. Em 58 só existia rádio. Então ficava o Brasil inteiro, inclusive o presidente da República, colado no rádio. Toda a família. Você não imagina um rádio desse tamanho com mais de 20 pessoas. Brasil e Inglaterra. Nós perdemos 60 milhões de gols. 60 milhões de gols? Eu estou um pouco exagerado, mas perdemos o gol pra cacete. E um deles, eu não aguentei. Taquei na mão do rádio. Então foi você que quebrou o rádio? Exatamente. Acabou o jogo, 0-0. Ué, mas se o jogo foi 0-0, como é que a gente foi campeão? Meu amigo, aí é que foi o grande lance. Todo time tem os donos. Quem mandava no time era Didi, Newton Santos e o técnico Vicente Viola. Terminou o jogo contra a Inglaterra, foi uma revolta terrível no vestiário. Aí Didi, Newton Santos e Viola disse, sai Joel, entra Garrincha, sai Vavá, Mazola, entra Vavá, sai Dida, entra Pelé e vamos para cima. Ganhamos a França e fomos para a final com a Suécia, dona da casa. Aí, você nem imagina, tomamos um gol, o Didi foi lá, pegou a bola, botou no meio de campo e disse, escuta aqui, nós viemos aqui para jogar bola
Ô, que porra a gente veio fazer aqui? Nós começamos a jogar um futebol picolé, que foi a coisa mais linda que eu vi até hoje. Tá, mas quem contava pela rádio? Jorge Cury. Jorge Cury. A minha vida toda era querer imitar ele. Senhores e senhoras, vai começar o espetáculo. Abre-se as cortinas. Milton Santos toca na frente para atacar bem o formiguinha. Volta atrás. Tocou para Garrincha. Garrincha entra pela direita, driblou primeiro, driblou o segundo, cruzou. Atenção, pega, prepara, vai ter, atira no caneco! Porque de fato não tinha televisão, não tinha nada, era através de rádio, falando e fugia a voz. Aí que saiu o gol, era quer dizer, a pessoa ficava naquela expectativa totalmente diferente, porque a distância que era, né? Da arquibancada eu vi o Brasil perder para o Uruguai dentro de um 4-2-4. Depois veio o 54, dentro de uma mesma situação. Foi com que o Fiola, que foi o técnico, passou, pela minha maneira de jogar, ele alterou o esquema. Graças a Deus, nós fomos bem-sucedidos. Didi, Zito, Zagallo, Garrincha, Pelé, Vavá. Esse time aqui foi o da final. Meu papel era ir e voltava. O clima era o melhor possível, sem problemas nenhum. A única coisa que eu achei estranho foi o garotinho Pelé, né? Com 17 anos. E bom, deve ser bom de bola, porque se está aqui... O primeiro jogo foi contra a Áustria. Todo mundo pensa assim, ganhou de 3-0. Mas foi um sufoco que não teve tamanho. E ganhamos o jogo no contra-ataque. A Inglaterra era considerada uma das forças. Até aconteceu um fato interessante. O lateral direito falava em inglês e apontava para o placar. Que o 0-0 dava a continuação tanto do Brasil como o da Inglaterra. Ele falava em inglês, eu lá queria saber de nada, porque eu queria era jogar, pô, não me disseram nada, pô. Fomos jogar contra a Rússia, era outro bicho-papão. Eles estavam a uns 200 metros, mais ou menos, da nossa concentração. E nós víamos a distância, só tinha a camisinha vermelha para lá e para cá, para lá e para cá, de manhã e à tarde. E nós nunca tínhamos feito, full time. Aí fomos para o jogo. O jogo estava só pelo lado direito, né? Garrincha, Didi, Pelé, e eu estava na ponta esquerda, né? Aí eu disse assim, poxa, eu sou o melhor espectador do jogo. 3 minutos, a bola não saía dali, bola na trave, até que saiu o gol. Saiu o gol do Vavá, né? Fazendo 1-0. O País de Gales nós sabíamos que ia ser muito difícil, mas que não era uma equipe que ia nos assustar. Acabamos fazendo um gol com o Pelé numa bola que a bola foi assim, ó, devagarinho e entrou no canto direito do goleiro.
Ele se machucou, ficou dentro de campo, mas ele não estava legal, não. Ele estava dentro de campo, mas era a mesma coisa que nada. Isso tudo é evidente que teve uma facilidade para nós e acabamos ganhando um jogo de 5-2 da França, o que nos proporcionou jogar a final com a Suécia. O que fez o primeiro gol, eu dentro de campo, eu pensei, será que nós vamos perder mais uma Copa? Aí o Didi foi até dentro do gol, pegou a bola, botou debaixo do braço e veio calmamente andando. Aí eu estava na ponta, eu dei um pique. Tipo, nós estamos perdendo. Eu digo, calma, garoto, fica calmo. Daí nós viramos o jogo, né? Eu tive a felicidade de fazer o quarto gol. A bola saiu da direita e cruzou aqui assim, perto da pequena área aqui, né? E eu estourei com o back. Normalmente quem devia ter aí era eu, né? Mas não, a bola sobrou para mim na frente, saiu o goleiro e eu dei uma espécie de um bico e a bola passou por baixo dele e fizemos o quarto gol. Nós corremos com a bandeira do Brasil, todos os jogadores pegando a bandeira do Brasil. Foi uma festa, e aí eu imaginava, né, o que não estava acontecendo no Rio de Janeiro, onde nós vimos chegar, né? E quando nós descemos, o corpo de bombeiro, andando pela Avenida Brasil, e demorar não sei quantas horas para chegar no Palácio do Catete, olha, era de ponta a ponta, tudo cheio, comemorando esse primeiro título. Aí eu chegava lá, todo mundo, aí eu fazia assim. Foi muito bom, foi muito bom. Poxa, Zé, a primeira estrela ficou linda. Tô doido pra ver a minha primeira. Será que vai ser em 2014? A primeira coisa é o seguinte, você tem que ter fé, acreditar como eu acreditei na de 62. Ah, é? Mas como foi essa conquista? Quem foi o craque? Como é que você acompanhou tudo isso? Calma, garoto, que eu vou lhe mostrar tudo isso. Vamos nessa. Vamos. Você viu os jogos da seleção? Era, picolé. Puxa, você nem imagina. 2 dias depois. Era uma agonia. Mas se vocês já sabiam o resultado, já sabiam o jogo, por que vocês vinham pra cá? Porque naquela época não tinha televisão e eu queria ver os dribles de Garrincha, os jogos da seleção, aqui no cinema. Eu tinha 12 anos, eu era fanático, louco, eu queria ver. Mas aí o Pelé se machucou. E quem entrou no lugar do Pelé? Amarildo, o Possesso. Amarildo? É. Quase ninguém sabe quem é. Era naturalmente o substituto de Pelé. Tinha um grande jornalista no Brasil, chamava Nelson Rodrigues, que botou o nome dele Possesso. Jorge, solta os gols do Amarildo, por favor. Que alegria trazer o picolé aqui. Só assim eu revivo toda essa emoção, essa alegria que é completamente inexplicável. Não tem um dia da minha vida que eu não me lembro da Copa do Mundo. Eu acordo, mas durante o dia penso, é difícil, você não pode... É uma coisa que entrou na tua cabeça, entendeu? Entrou na tua mente, ficou gravada,
e não será nunca desmanchado. Garrincha, Vavá, Amarildo e Zagallo. 4, 2, 4 praticamente. Ou 2, 3, 3. Quer dizer, que era, variava, porque o Zagallo era um jogador que ele voltava muito para ajudar o meio campo. Então, atacando o Zagallo fazia o 4-4-2. Defendendo, nós éramos 4-3-3. Não joguei. Ali não tinha, antes de mais nada, não tinha substituição. Ali eram 11 jogadores e quem se machucasse, a outra seleção não tinha direito de substituir. Aquele jogo foi quando o Pelé se machucou, né? Foi um jogo muito duro e, além de ser duro, o Pelé se machucou, se eu não me engano, ainda no primeiro tempo. E o Brasil teve que jogar em 10. Depois do Pelé, eu tinha certeza que o lugar era meu. Se ele não tivesse, seria eu o jogador que iria jogar. Eu entrei num jogo decisivo, ou nós ou a Espanha. Então você imagina qual o perigo que eu corri e qual a minha responsabilidade naquele momento. Mas eu não pensei a nada disso, eu pensei somente em fazer o meu dever, dar tudo aquilo que eu poderia dar. O Pelé também me ajudou, me tranquilizou, tanto é verdade que um jogo contra a Espanha, ele entrou com casaco e tudo, estava tomando banho, ele entrou com casaco e tudo, entendeu? E me abraçou. Quer dizer que ele estava na arquibancada, estava na tribuna, estava torcendo, mas estava mentalmente jogando também. Então o Garrincha começou a fazer gol de cabeça, de pé esquerdo, pé direito. O adversário não sabia mais coisa a fazer. Agora eu vou te dizer a verdade. Ele, depois que o Pelé se machucou, começou pelo jogo com a Espanha, ele se sentiu mais livre. Ele sentiu mais, o campo para ele aumentou. Porque ele não jogou somente na ponta direita, ele se mexia também pelo meio. E essa mexida dele, taticamente falando, desnorteou todos os outros adversários. Era um jogador único em tudo, na sua maneira de jogar, no seu comportamento diário, no seu modo de fazer, no seu modo de viver. Não tinha ninguém igual. Era o coqueluche do time. Ele era amado, adorado por todos nós. O Chile era um time, entendeu? É muito bem armado. Mas não tinha a qualidade do nosso, né? Fizeram de tudo, entendeu? Para parar o jogo na violência, mas não conseguiram. Uma final foi sempre difícil, né? Terminou o primeiro tempo, terminou 1-1. No segundo tempo, o Didi me deu a bola em profundidade, eu fui para cima do zagueiro, e quando eu fui para cruzar, os crofes já estavam colados na trave. Eu driblei para dentro, ele ficou coladinho ainda, então eu cruzei de pé direito, atrás dele, o Zito
estava sozinho no meio do gol e fez o gol de cabeça. Nós merecemos, porque fomos realmente a seleção mais regular, entendeu? Daquele campeonato mundial. Então, foi uma coisa que ficou gravada na minha mente, entendeu? E naquele momento ali, que eu pensei, falei, puxa, eu sonhei em ser campeão do mundo. Foi um sonho realizado. Eu tive um flash e pensei o seguinte: qual o risco que eu estava correndo naquele momento? Aí me deu um calafrio, entendeu? Se nós tivéssemos perdido aquele jogo, o que seria da minha carreira? Realmente ia ser muito dura para mim. Não é que eu ia abandonar o futebol ou ia deixar, não. Talvez eu ia ser ainda mais possesso do que eu tinha sido antes. Uau! O Amarildo devia ter muita pressão de jogar no lugar do Pelé. Você nem imagina. Toda a pressão. Fora que Pelé ficou triste, deprimido, o país todo chorando. Aí vem 66. O Pelé ficou tudo de novo. Aí vamos para 70. Em 70 foi agora. Então, o máximo. Então eu quero saber tudo sobre a Copa de 70. Quer mesmo? Quero. Então vamos lá, vou te mostrar. O maior prazer. A Copa de 70, Picolé, nós vivíamos num tipo de regime que é muito difícil para eu lhe explicar. É uma coisa que se chama ditadura, em que os militares mandam e desmandam. Mas a seleção nos trouxe a alegria de ser tricampeão do mundo. Tricampeão? Vamos subir aqui que eu vou lhe mostrar a televisão aonde nós vimos. Foi a primeira vez que vimos totalmente na televisão a cores. Ah, picolé. Foi nesta televisão que eu vi o Brasil ser tricampeão mundial, em 1970. O Pelé ainda jogava? Jogava. Foi a última Copa dele, a que ele se consagrou como o rei mundial do futebol. Verdade que o time de 70 foi o melhor da história? É uma boa pergunta essa. Mas foi. Tinha Gerson, Rivelino, Tostão, Pelé, Carlos Alberto, um dos melhores laterais direitos do mundo. Inclusive, fez o 4º gol contra a Itália. Como diz na Giro Futebol, botou a tampa no caixão. Quer ver? Mas isso não funciona. Funciona, sim, claro. Vou lhe mostrar. Bora! Calma. Olha lá. Golaço! Somos tricampeão mundial! Agora estamos aliviados. Quando o Jairzinho tocou a bola pro Pelé, eu arranquei. Aí eu dei o pique, encontrei fôlego para no final da partida dar aquele pique e receber o passe do Pelé. E foi um momento assim marcante, né? Porque não era comum naquela época jogador de defesa fazer gol, né? Aí foi a alegria que é muito difícil a gente transformar em palavras a alegria que um jogador sente em fazer um gol numa final de Copa do Mundo. Tanto que até hoje, passados 40 e poucos anos já, né? Não há lugar no mundo que eu vá que as pessoas não lembram daquele gol. Todo mundo fala daquele gol. É uma coisa impressionante. Se você perguntar, você lembra do segundo, do terceiro gol, ninguém sabe quem fez. Mas aquele último gol marcou. Bom, Pelé era a garantia de que cada 10 jogos a gente ganhava 8. O Pelé era um especial, né? Eu posso falar mais do que ninguém porque eu joguei com o Pelé há 11 anos.
entre Santos, Cosmos, Seleção Brasileira, foram 11 anos de convivência e eu vi o Pelé fazer coisas que a gente duvidava, que pouca gente viu ele fazendo. E era a garantia praticamente de 100% de sucesso a presença do Pelé. Eu digo, inclusive, que tinha jogos que ele acordava na concentração ou no hotel, na hora do café da manhã que estava todo mundo junto, ele chegava e garantia, pode ficar tranquilo que nós vamos ganhar. E nós ganhávamos o jogo. Quer dizer, eu nunca vi nenhum jogador fazer isso. Ele era realmente fabuloso. A orientação do Zagallo é que esquece essa coisa de esquema de jogo, de 4-3-3, 4-2-4. O importante é, quando o adversário tiver a posse de bola, nós temos que voltar para agrupar o time. Aí o Pelé aqui, ele voltava, o Tostão voltava e o Jairzinho voltava. Ficava mais na frente o Jairzinho. Tanto que o Jairzinho tinha bolas que ele recebia lançamento do Gerson aqui nessa posição. Eu sou talvez o pioneiro no futebol brasileiro, na posição de lateral direito, de ala, que chamam hoje, né? Eu sou o pioneiro pelo lado direito de sempre pro ataque. E há muito pro ataque, né? O segundo jogo foi com a Inglaterra, que foi o grande jogo da Copa do Mundo, na minha opinião. Na opinião de muita gente. Foi o grande... Era o jogo para definir quem seria o campeão do mundo. O Brasil ou a Inglaterra. Eles começaram jogando muito forte, os ingleses, marcando forte. E falei, o Pelé sabia jogar forte quando ele queria, né? E falei para ele, Pelé, temos que dar uma chegada nesse Francili aí, porque ele tá... Aí o Pelé, não, deixa comigo. E eu peguei ele de raspão assim na coxa, né? E a partir daquele lance, todo mundo se acalmou, o jogo tecnicamente, na minha opinião, virou o maior jogo daquela Copa do Mundo. O Pelé cabeceou, o Pelé tinha uma impulsão muito grande, né? Cabeceou pro chão e o Gordon Banks fez a defesa que até hoje todo mundo lembra dela. Foi a grande defesa de todas as Copas do Mundo, né? Tivemos o jogo da Romênia, que apesar do placar foi 3-2. Foi um jogo que nós dominamos a partida. Tivemos, volto a dizer, 20 minutos magistrais. Futebol sensacional. O jogo com o Uruguai, ele é considerado uma revanche, não por nossa causa, dos jogadores brasileiros, pelos torcedores que estavam lá, os brasileiros que viram a Copa de 50 e que iam na porta da nossa concentração todo dia relembrar a Copa de 50. Eu, por exemplo, não lembro nada, porque eu não vi a Copa de 50. Eu era muito garoto, tinha 5 anos de idade, não lembro. O técnico da seleção do Uruguai, penso eu que tenha sido talvez o único que percebeu que o mestre do nosso time, o cabeça do nosso time era o Gerson. Mesmo sem pedir autorização ao Zagallo, o Gerson falou comigo, eu chamei o Clodoaldo, falei com ele, trocamos de posição e ele foi lá e empatou o jogo. Sabíamos que íamos enfrentar um grande adversário, porque a Itália tinha um time composto, um grupo composto por jogadores que talvez tenha sido a melhor geração do futebol italiano. Saímos fazendo um gol na frente, depois eles empataram por um erro individual do Clodoaldo. Aí no segundo tempo, quando nós voltamos, o time mostrou uma superioridade enorme dentro da partida. Tanto que no segundo tempo, em momento algum, a seleção italiana ameaçou a nossa defesa, né? Fiz o gol, recebi o troféu, o mais jovem capitão, quer dizer, eu não posso querer mais nada, né? Ai, Alivial! Tá com fome? Tô um pouquinho de fome. Então vamos comer uma pizza. Eu tomo chopp e você o Guaraná. Tá. Então vamos nessa.
Senta aí. Ô, Marco, solta aí 2 pizzas, um suco e um chopp. Picolé, sabe quantos anos nós esperamos para ganhar outra Copa? 24 anos. Bom, teve duas seleções, 82 e 86, que eu nem vou falar sobre isso. Mas em 94, houve uma seleção pragmática, retranqueira, defensiva, mas com 2 caras na frente que resolveram a situação. Era o time do Romário? Exatamente. Ele e Bebeto foram quem despertaram o gigante. Olha lá, vai passar agora ali. Olha lá, ó. Olha o Bebeto pedindo aí, me dá bola, me dá bola, me dá bola. Aquele jogo ali da Holanda foi o único que, pelo menos eu, e digamos assim, uns 90 milhões, achou o melhor da Copa de 94. E vai ser decidido nos pênaltis. E ganhamos. O Brasil é campeão. Campeão mundial nos pênaltis? Meu Deus do céu. Cara, eu fechei os olhos ali, comecei a orar, de falar com Deus e esqueci que a gente estava à frente na disputa de pênalti. Então, quando o Bade perdeu, eu falei que falta a gente bater ainda. Só que a galera já saiu correndo e vibrando aquela... Eu vi o nocaute que faleceu, inclusive, dando cambalhota, o cara de 70 anos dando cambalhota, falando, não, nós já somos campeões. E foi uma alegria. A espera era muito grande. Eram 24 anos, né, sem um título, e a seleção saiu muito contestada, pessoal querendo que o Parreira saísse, que viesse o Tele para ser treinador. A gente conseguiu se fechar mesmo como grupo, como amigos, em busca de um objetivo. A gente falou, a gente vai dar tudo, vai dar o nosso coração, a nossa vida, para conquistar esse título. A gente pegou alguns aspectos importantes, a questão de deixar a vaidade de lado. Você vê o Romário, né? Era sempre um cara, o Romário gostava de noite, não sei o que. O Romário era o primeiro a chegar no treinamento e o último a sair do treinamento. Eu era o presidente da caixinha, então quem chegasse atrasado eu anotava, e o Romário era o primeiro, o Romário chegava antes de mim. Então o compromisso era tão grande que era o primeiro cara a realmente estar ali e dar um bom exemplo. Um sistema muito comum no Brasil na época, um 4-4-2. E quando a gente saía, esse que era o segredo. Saía eu, o Dunga saía, mas a gente tinha o Mauro Silva aqui. O Mauro Silva ficava, o Mauro Silva era aquele cão de guarda. Então a gente atacava com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores. Principalmente o Dunga, que chegava, que batia muito bem de fora da área, né? Era uma equipe que o pessoal falava assim, era uma equipe defensiva. Não, não era. Era uma equipe diferente do que o Brasil, porque era uma equipe taticamente muito bem aplicada. Eu acho o seguinte, a grande realidade para nós que estávamos ali dentro, nós não tínhamos um Zico, por exemplo, que tinha 82 e que tinha 86. Então, isso ficou na nossa memória. Então, a gente precisava ser muito bem disciplinado taticamente. E foi o que aconteceu com essa equipe. Uma equipe muito forte. A gente queria, assim, vencer todos os jogos. Esse era o nosso sonho, o nosso desejo, mas a equipe sueca era muito determinada taticamente, era uma equipe muito fechada, a equipe jogava no contra-ataque e bola parada. E então eles se fecharam completamente, conseguiram abrir um marcador, eles conseguiram sair na frente e dificultou tudo pra gente. Ficamos até ali lutando pra gente conseguir aquele empate, conseguimos o empate. O Raí, dentro da Copa do Mundo, ele não vinha fazendo uma grande Copa do Mundo. Ele não conseguiu desenvolver aquele futebol que a gente sabia que ele jogava, que ele estava muito bem, mas dentro da Copa do Mundo ele não conseguiu. O Leonardo não queria dar a cotovelada no rosto do atleta, de jeito nenhum. Tanto que o atleta está abaixo dele, o atleta estava tentando se levantar e segurando a camisa dele, ele quis se livrar, mas infelizmente o jogador, justamente o rosto dele estava na altura do cotovelo dele. A imagem mostrava uma outra situação,
né, que ele ficou realmente revoltado com o jogador segurando ele e que ele quis dar uma cotovelada nele. E ele sabia que a punição não seria para um jogo só. Mas após o jogo contra os Estados Unidos, que eu fui no quarto do Leonardo, era o Leonardo e Raí, que ficavam juntos, os dois já são amigos há muito tempo, e parecia um velório. Sabe, todo mundo, os dois tristes, um havia perdido a vaga e o outro que havia sido expulso. E a gente sabia que a Holanda, mais ou menos, assim, se parecia muito com o Brasil. Mas começou muito bom pra gente, a gente começou muito bem. Metemos 2-0, falei, pô, a gente vai virar isso aqui 3-0, e se virar 3-0 vai ser difícil. Não aconteceu isso, e de repente as coisas mudaram. Os caras empataram 2-2 e foi maior sufoco. Realmente, pra mim, foi o melhor jogo da Copa nosso. Que eu vi jogando e também que eu joguei com eles, não teve nenhuma dupla parecida. Eles se entendiam muito bem e se completavam muito bem. O Baixinho era aquele cara da área. Aquele nos 16 metros ali da área, é um cara fantástico, realmente assim, extremamente qualificado, que é matador. E o Bebeto, ele muito completo. Dá um excelente passe, aquele passe final, finaliza muito bem com a direita, com a esquerda, cabeceia muito bem, dribla muito rápido. Então eram dois jogadores assim que eram os dois grandes nomes da equipe. Tinha uma torcida, vamos dizer assim, organizada, que é chamada do Brasil aqui, lá da Bahia, Olodum. E eu lembro que o cara falava, pô, Jorginho, você não tá bem hoje e tal. Eu falei, não, mas vai acontecer. E aí eu falei, não vou deixar de cruzar. Todas as vezes que eu chegar aqui, eu vou cruzar. E eu recebi aquele passe, se eu não me engano, do Dunga. E aí foi quando eu fiz o cruzamento pro Baixinho, cara, e encontrei o Baixinho no meio dos dois grandões ali, e ele venceu o Ravanelli. Pra mim, o cruzamento é um gol. Eu vibro como se fosse um gol. O cara pode sair vibrando pro outro lado, mas eu vibro. Mas foi assim, extravasou mesmo assim, a nossa alegria por saber que a gente estava chegando ali, depois daquele gol, muito próximo da gente estar chegando à final. Sempre se fala isso, não foi uma final como a gente esperava. E realmente não era, nunca tinha tido uma final por pênalti, mas as circunstâncias que envolviam o jogo, a questão acima de 40 graus, jogando meio-dia, né? Normalmente não se joga meio-dia, os jogos, principalmente jogos na Europa, eram jogos disputados à noite. A preocupação do Parreira para o Branco permanecer no jogo, porque o Branco já estava esgotado, porque a gente foi para a prorrogação e depois para o pênalti. Não foi realmente uma das finais mais bonitas, mas com certeza foi uma das mais emocionantes. E aí começa a cair a ficha, caraca, nós somos campeões do mundo e vai ficar marcado para a história, na nossa vida, que a gente conquistou esse título. Foi maravilhoso. E a Copa de 98? A de 98 foi o tal de Zidane. Zidane, conheço. Mais tarde eu lhe conto essa, porque essa doeu demais. Vamos nessa? Zé, você nasceu aqui? Nasci aqui, me criei aqui e acho que provavelmente vou morrer aqui. Porque eu adoro essa comunidade, adoro essa beleza, esse visual, esse astral, essa energia. Olha que coisa mais linda do mundo. Você acha que tem alguém que tem alguma coisa mais bonita do que nós aí? Ninguém. Aqui mora nós. Aqui é o nosso pedaço. Aqui é o Vidigal. Que lindo aqui, não é, Picolé? Quantos anos você tem, Picolé? 12. Por quê? Faz justamente 12 anos que nós ganhamos a última Copa. Com Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Roberto Carlos. Eu conheço esses. Conhece esses todos? Mas pra você, quem jogava mais? Ronaldinho ou Ronaldo? Rivaldo. Nenhum dos dois. Mas foi a maior alegria que esse povo teve. O time, ele armou de uma maneira que inovou praticamente. Porque Edmilson era back. Era Lúcio e Roque Júnior, os dois back.
Cafu na direita, Roberto Carlos na esquerda. Mas ele precisava de um cara que tivesse técnica, entendeu? Que fosse defensor e saísse jogando. Aí ele aproveitou um cão de guarda que ele tinha, que era o tal do Gilberto Silva. Disse, você cobre aqui. Edmilson, sai jogando. E na frente ele botou os que eram totalmente técnicos. Rivaldo, Ronaldo Gaúcho e Ronaldo Fenômeno. E o Romário? Ah, companheiro, o Romário é o seguinte, o Romário estava vindo de uma contusão. Como você sabe, nesse país tem 200 milhões de técnicos, né? Todo mundo queria que ele levasse o Romário. Mas ele tinha dúvida se o Romário estava bom ou não. E como ele é teimoso, ele disse, vou apostar na minha intuição. E não levou o Romário. O Romário quase morre. Ele ficou E deu com certo. raiva? Porque ele tinha o Ronaldinho Gaúcho, que estava uma maravilha. Tinha um Rivaldo que estava sensacional. Ele aí disse, não vou levar o Romário. Eles ganharam sem o Romário? Sem o Romário. E o jogo foi tranquilo? Tranquilo. Não precisou do Romário. Até hoje o Romário tem raiva disso. E você assistiu aqui na comunidade ou você estava lá? Assisti aqui na comunidade. Junto com todos os seus Com amigos? todos os amigos, todo mundo. De madrugada? De madrugada, mas imagina. Ninguém dormia. Isso aqui, essa comunidade, isso aqui, 3, 4 horas da manhã, parecia que era carnaval. Ah, Foi uma loucura, tiro, foguete, um diabo, todo mundo se abraçando, se chorando. Daqui até o Amazonas, do Amazonas até o Rio Grande do Sul. A festa foi total. O Brasil, naquela época, nós tínhamos jogadores extremamente ofensivos, né? O Ronaldinho, tinha o Rivaldo, o Ronaldo ainda estava a dúvida se ia disputar a Copa ou não. Mas nós tínhamos 2 laterais que praticamente viviam no ataque. Então ele tinha que dar um suporte defensivo, né? Com um volante pegador e praticamente 3 zagueiros. Sendo que esse zagueiro aqui, né? Que era a minha posição, eu praticamente vinha aqui também nessa zona aqui, né? Ó. Ficava uma linha aí de 5 praticamente, né? Aí nós tínhamos aqui Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo. E esses 3 aqui fazia diferença, né? Quando você corria, roubava a bola, jogava no pé desses 3 aqui, sabia que ia sair alguma coisa boa e saiu, né? Eu acho que o Rivaldo e o Ronaldo foram fantásticos. O Brasil não jogou tão mal, criou bastante, mas infelizmente paramos no Rostu, que estava numa tarde inspirada, né? Acabou fazendo grandes defesas. Eles numa jogada lá, a gente não fez a cobertura direito, o Hassan Sass fez o primeiro gol, saímos perdendo e acabei saindo, né? Vencemos de 2-1, mas não convenceu, né? Eu acho que o sistema não convenceu nem a imprensa e tampouco o Filipão, e houve a mudança, né, do jogo da China para o jogo da Turquia, para o jogo da China. Ele acabou me tirando do time e a gente acabou realmente se entendendo. Eu acho que o treinador ele não coloca, quando ele coloca, o jogador não pergunta por que ele joga, né? E quando eu saio eu também não fui perguntar, mas ele acabou me explicando e acabei saindo desse jogo da Turquia e ficando no banco no jogo da China. Acabei ficando de fora, né? Liguei pra minha mãe, e aí, dona Lia, tudo bem? Tudo bem e tal. Ah, filho, ainda bem que você não vai jogar, porque se perder, pelo menos você não tá aí, né? Não vão criticar você, não vão falar mal de você, né? Eu falei, não, mãe, eu vim aqui pra Coreia jogar a Copa do Mundo, entrar pra história e ser campeão, né? Eu acho que é o sonho de todo jogador, desde a minha saída do jogo da Turquia até a volta do jogo contra Costa Rica, eu treinei forte, procurei me dedicar nos treinamentos, procurei me preparar para nova oportunidade, né? Eu me senti, não que aliviado, eu me senti, eu fui um oportunista, porque a oportunidade estava ali. Pô, se você dentro de uma Copa tem 2 chances e não vai bem numa, pelo menos, é sinal que você não tem capacidade para seguir jogando. Então hoje o pessoal realmente fala, pô, esse cara fez um golaço, gol de bicicleta, né? E às vezes quando dá um pouco, agora que é aposentado, dá um pouco de saudade, você vai lá, dá uma olhadinha, puxa, eu fiz esse gol mesmo, né?
E a gente acabou encontrando uma das melhores seleções aí. A Bélgica, se não encontra o Brasil nas oitavas, possivelmente podia chegar longe, porque era um time muito bem armado, muito forte fisicamente. Acabou nos dando muito problema durante o jogo, né? Alguns lances ali polêmicos, o juiz marcou uma falta ali do Roque e o Wilmots, para mim, vendo hoje, parece que não foi, mas a gente tinha dois jogadores que faziam a diferença, né? O Ronaldo e o Rivaldo realmente jogaram uma Copa do Mundo excepcional, né? Com a decepção de 98, os caras vieram calejados, vieram experientes e fizeram uma Copa que eu acho que nenhum outro jogador vai fazer daqui para frente. O Brasil, com toda a sua história de campeão mundial, a gente encontrou um cenário totalmente desfavorável, né? Um cenário onde tinha praticamente a maioria dos japoneses torcendo pro Beckham, né? Não para a Inglaterra, pelo seu carisma, pelo seu jeito, né, de ser muito querido no Japão. Nós, camisa azul, não estava com a camisa principal, saímos perdendo de 1-0, Ronaldinho expulso, tudo contra, na verdade, né? Inclusive a gente teve uma reunião, né, eu, o Kaká, o Lúcio, com o pessoal que acompanhava nós lá do Atlético de Cristo, o cara leu realmente aquilo que ia acontecer praticamente dentro da partida, né? A história de Davi e Golias na Bíblia, e foi fantástico realmente o que aconteceu nesse jogo. Foi tudo contra nós e graças a Deus a gente conseguiu eliminar um grande favorito para a Copa, que foi a Inglaterra. Esse dia eu não vi praticamente o gol, que eu estava organizando a defesa, né? Que é bola parada, normalmente descia o Lúcio, ou descia eu, ou descia o Roque, né? Eu estava de costa, mas vendo hoje mesmo, acho que o meu amigo, com toda a qualidade que ele tem, com toda carisma, com toda a sua técnica, acho que ele quis cruzar, né? Ele pegou muito bem e Deus nos abençoou. Eu acho que foi isso aí. Parece o Ronaldo com um topete lá, ninguém entendeu nada, parecendo um Cebolinha. Chegou lá com um topete lá, tirando todo o vínculo, né? Tirando todo o foco de uma lesão que ele sentia na coxa. Ele tinha um desconforto na coxa, contratura, e o pessoal da imprensa já começava a questionar: o Ronaldo estava machucado, não vai jogar semifinal, com aquele fantasma também de 98, de ter passado mal, tudo. E aí ele parece lá parecendo um Cascão, né, na verdade. Não é nem Cebolinha, Cascão. Um topetinho lá, né, a jogada muito boa do Rodrigo Paiva, tirando todo o foco da parte que o pessoal ia perguntar, da parte da lesão, jogando no cabelo dele. Ficou feio pra caramba, mas acho que foi bom. Foi bom porque ninguém fez uma pergunta se ele estava 100% ou não pro jogo. E esse jogo da final contra a Alemanha foi um jogo realmente que a Alemanha não teve a gente não teve grandes dificuldades, né, contra a Alemanha, até porque eles se preocuparam muito em marcar o Ronaldo, o Rivaldo e o Ronaldinho. E quem foi o grande jogador esse da final que jogou bem no primeiro tempo, deu passe, ficou bola na trave, foi o Kleberson, né? E o Filipão tinha cantado a bola: você vai ser o cara que vai fazer a diferença, né? E você tem que estar atento para fazer essas jogadas. E afinal, né, eu acho que o Ronaldo e o Rivaldo foram protagonistas, porque as jogadas que eles fizeram ali em 15, 10 metros ali foram fantásticas, né? Corta-luz, né? O Ronaldo roubando uma bola, chutando, tocando pro Rivaldo, o Rivaldo chutando e o Cano não conseguia segurar a bola. É um momento mágico, né, do futebol. Quero ver o Brasil ser campeão do mundo. Também quero ver uma estrela aparecer. Picolé, tenho quase certeza que Davi, Neymar, Thiago Silva, Hulk, eles vão trazer essa estrela. Porque provavelmente, talvez seja a minha última estrela. Tô ficando velho. A minha está se apagando
Mas você vai continuar a ver as outras estrelas que virão. Com pressão, sem pressão, o Brasil tem que entrar para ganhar a Copa e não pode ser de maneira diferente. Aqui não tem vice nem terceiro. Aqui ou você vai para a seleção para uma Copa para ser campeão ou para ser campeão. Eu não posso te garantir, apesar de como brasileiro, vou torcer para o Brasil ser campeão, principalmente pelo fato da Copa ser aqui no Brasil, mas eu te garanto que em 2018 o Brasil é campeão. É o desejo de todos que realmente o Brasil ganhe esse Mundial para apagar essa mancha que está aqui nesse Maracanã. É muito bom fazer parte dessa história em 5 campeonatos conquistados.